Imagine por um instante. Estamos no século VII da nossa era, em meio ao deserto árido da Península Arábica. Tribos rivais disputam territórios e rotas comerciais, e a maioria da população é analfabeta. Nesse cenário de incerteza e conflitos, surge um homem que, segundo a tradição islâmica, afirmava ter recebido revelações diretamente de Deus, Maomé. Mas será que ele existiu de fato? Essa é uma pergunta que desafia historiadores há décadas. Será que Maomé foi uma figura histórica real? Um líder carismático que uniu tribos e fundou uma das maiores religiões do mundo? Ou será que a figura que conhecemos hoje foi construída ao longo dos séculos por seus seguidores, misturando história e lenda? Neste vídeo, vamos mergulhar nesse mistério fascinante. Quais são as evidências históricas para a existência de Maomé? O que dizem as fontes muçulmanas e não muçulmanas? E por que essa questão é tão importante para entender o Islã e o impacto cultural dessa figura extraordinária? Prepare-se para uma jornada que nos levará ao coração da Arábia do século VII, às disputas acadêmicas mais recentes e aos debates que ainda hoje dividem estudiosos. Afinal, Maomé existiu mesmo? Ou é apenas uma construção de fé? Se você gosta de história, religião e filosofia, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum episódio. Capítulo 1. O contexto histórico da Arábia do século VII. Para entender se Maomé realmente existiu e em que condições, é fundamental mergulhar no contexto histórico da Arábia no século VII. Afinal, uma figura histórica não surge do nada. Ela é fruto de seu tempo e de seu meio. Naquela época, a Península Arábica era uma terra de contrastes. Desertos implacáveis, oásis disputados e cidades que prosperavam graças ao comércio de especiarias, incenso e rotas caravaneiras. Meca, por exemplo, já era um importante centro de peregrinação religiosa, abrigando a Caaba, um santuário reverenciado pelas tribos árabes, onde se prestavam cultos a diversas divindades locais. Mas como viviam os árabes antes do Islã? A sociedade árabe pré-islâmica era em grande parte tribal, baseada em alianças de clãs, tribos e famílias extensas. O código de honra e as lealdades tribais eram essenciais para a sobrevivência. Havia também fortes rivalidades entre tribos, frequentemente marcadas por guerras e conflitos sangrentos. Religiosamente, o cenário era bastante plural. Havia politeísmo predominante, mas também influências de judeus, cristãos, zoroastrianos e outras correntes monoteístas que circulavam pelas rotas comerciais. Alguns estudiosos argumentam que essa diversidade religiosa pode ter influenciado as ideias que mais tarde comporiam a mensagem de Maomé. Segundo historiadores como Fred Donner e Patricia Crone, o século VII foi um período de mudanças significativas. O Império Bizantino e o Império Sassânida, que faziam fronteira com a Península Arábica, passavam por crises políticas e militares. Isso abriu espaço para novas alianças e para o surgimento de movimentos religiosos e sociais que buscavam unificar os árabes de alguma forma. Ou seja, a Arábia pré-islâmica era um terreno fértil para o surgimento de líderes carismáticos, religiosos ou políticos, que pudessem criar novas alianças, desafiar o status quo e oferecer uma nova visão de mundo. Mas quem era Maomé nesse contexto? Um profeta revolucionário ou um líder tribal habilidoso? E quais as evidências históricas que nos ajudam a reconstruir a sua trajetória? É o que vamos explorar no próximo capítulo. Capítulo 2. As principais fontes sobre Maomé. Quando buscamos entender quem foi Maomé, deparamos-nos com um grande desafio. As fontes históricas sobre sua vida não são contemporâneas aos eventos que descrevem. Na verdade, a maior parte do que sabemos sobre Maomé vem de tradições orais que foram registradas apenas décadas, ou mesmo mais de um século, depois de sua morte. Mas afinal, que fontes são essas? A primeira e mais importante é o Alcorão, o texto sagrado do Islã. Ele é considerado pelos muçulmanos como a palavra revelada de Deus a Maomé ao longo de aproximadamente 23 anos.
Porém, é importante notar que o Alcorão não é uma biografia. Ele contém exortações religiosas, leis e reflexões espirituais, mas poucos detalhes concretos sobre a vida do profeta. Já a Sira, biografia de Maomé, surge como uma das principais fontes sobre sua vida. A mais famosa é a de Ibn Ishaq, que viveu cerca de 100 anos após a morte de Maomé. Infelizmente, a obra original de Ibn Ishaq não chegou até nós na íntegra. O que temos é uma versão editada por Ibn Hisham, que teria removido partes consideradas problemáticas ou ofensivas. Além da Sira, temos os Hadiths, coleções de relatos e tradições atribuídas a Maomé, compiladas por estudiosos como Al-Bukhari e Muslim no século IX, ou seja, quase 200 anos após a morte do profeta. Essas tradições são fundamentais para a teologia islâmica, mas seu valor como fonte histórica é objeto de intensos debates acadêmicos. Alguns estudiosos, como Michael Cook e Patricia Crone, argumentam que a tradição islâmica sobre Maomé foi moldada por interesses políticos e religiosos, refletindo as tensões internas da comunidade muçulmana nascente. Outros, como Fred Donner, reconhecem limitações nas fontes, mas defendem que é possível extrair informações históricas úteis a partir de uma análise cuidadosa. E há também fontes não muçulmanas, como textos cristãos e judaicos da época, que mencionam de forma esparsa conflitos e interações com os árabes, embora raramente citem Maomé diretamente. Algumas inscrições e moedas também oferecem pistas, mas ainda assim são insuficientes para compor um retrato definitivo. Portanto, quando tentamos responder à pergunta "Maomé existiu mesmo?", deparamos com um quebra-cabeça. As peças principais foram escritas por seus seguidores décadas depois de sua morte, com possíveis intenções apologéticas e teológicas. Como podemos lidar com isso? É justamente esse dilema que vamos explorar no próximo capítulo, o debate acadêmico sobre Maomé como figura histórica. Capítulo 3. O debate acadêmico. Maomé como figura histórica. Chegamos agora a uma das questões mais fascinantes e também mais polêmicas da história das religiões. Quem foi, de fato, Maomé? Por séculos, estudiosos muçulmanos aceitaram a narrativa tradicional sem maiores questionamentos. Segundo essa tradição, Maomé foi um homem histórico, nascido em Meca por volta do ano 570 d.C., que recebeu revelações divinas, unificou tribos e fundou o Islã. Mas será que é tão simples assim? No século XX, com o avanço da crítica histórica, acadêmicos passaram a investigar as origens do Islã com uma abordagem mais cética. Pesquisadores como Patricia Crone e Michael Cook, por exemplo, levantaram dúvidas sobre a confiabilidade das fontes islâmicas tradicionais, argumentando que elas foram escritas por muçulmanos que tinham interesse em legitimar o poder religioso e político do novo Império Árabe. Em sua obra Hagarism, Crone e Cook sugerem que o Islã emergiu de um movimento de monoteísmo radical que só mais tarde consolidou sua identidade própria, absorvendo elementos judaicos e cristãos. Segundo essa hipótese, o Maomé histórico poderia ter sido bem diferente do profeta descrito nos textos tradicionais. Outros estudiosos, como Fred Donner, adotam uma postura intermediária. Reconhecem as limitações das fontes, mas acreditam que ainda é possível reconstruir aspectos fundamentais da vida de Maomé. Donner, por exemplo, defende que Maomé foi, de fato, um líder carismático que pregava uma mensagem monoteísta, atraindo seguidores e transformando as alianças tribais da época. Evidências arqueológicas e inscrições do século VII são escassas, mas não inexistentes. Por exemplo, moedas islâmicas e inscrições em rochas, como as de Domo da Rocha, em Jerusalém, sugerem que o nome de Maomé começou a aparecer em contextos políticos e religiosos pouco tempo após sua morte. Isso indica que sua figura era conhecida e reverenciada pelos primeiros muçulmanos. Por outro lado, fontes bizantinas e cristãs contemporâneas raramente mencionam Maomé diretamente ou o fazem de forma vaga, chamando-o de líder dos sarracenos ou falso profeta. Isso levanta a questão:
Será que Maomé teve a mesma importância no início de sua pregação, ou sua imagem foi consolidada apenas mais tarde? Portanto, o debate acadêmico sobre Maomé é intenso e longe de ter um consenso. O que sabemos é que as fontes são tardias e muitas vezes contraditórias, o que não significa que Maomé não existiu, mas que sua biografia histórica é um campo fértil para interpretações divergentes. No próximo capítulo, vamos explorar como Maomé, seja como figura histórica ou religiosa, transformou a Arábia e lançou as bases para o Islã. Capítulo 4. Maomé e o desenvolvimento do Islã. Independentemente das incertezas sobre sua biografia, é inegável que Maomé, ou a figura que carrega esse nome, desempenhou um papel central na transformação da Arábia do século VII. Mas como isso aconteceu? Segundo a tradição islâmica, Maomé começou sua missão como pregador em Meca, anunciando uma mensagem monoteísta em uma sociedade tribal profundamente politeísta. Essa mensagem confrontava diretamente os interesses das elites mercantis que se beneficiavam do turismo religioso associado à Caaba e às práticas politeístas. Isso teria gerado forte resistência contra Maomé, levando-o, anos depois, a emigrar para Medina, evento conhecido como Hégira, 622 d.C., que marca o início do calendário islâmico. Em Medina, Maomé não foi apenas um líder espiritual, tornou-se também chefe político e militar. Ele unificou tribos, estabeleceu alianças e travou conflitos armados para consolidar sua autoridade. É nessa fase que vemos Maomé como estadista e estrategista, liderando campanhas militares como as batalhas de Badr, Uhud e a Trincheira. Essas campanhas transformaram o Islã de um pequeno movimento religioso em uma força política significativa. Alguns estudiosos argumentam que Maomé foi o responsável por moldar a identidade árabe em torno de uma fé comum, superando antigas rivalidades tribais. Outros sugerem que o processo foi mais gradual e que o Islã primitivo pode ter incorporado influências externas, como o judaísmo, o cristianismo e até tradições zoroastrianas. É interessante notar que o Alcorão, apesar de não oferecer uma narrativa cronológica da vida de Maomé, reflete algumas dessas tensões. Há passagens que falam de confrontos com judeus e cristãos, além de referências a alianças tribais e problemas políticos. Isso reforça a ideia de que Maomé, ou quem quer que tenha sido o líder desse movimento, enfrentava desafios tanto espirituais quanto políticos. Do ponto de vista histórico, é impossível separar completamente Maomé do Islã. Ainda que não tenhamos todos os detalhes de sua vida, a sua figura, histórica ou construída, foi essencial para consolidar uma nova fé que rapidamente se espalharia por vastas regiões. No próximo capítulo, vamos abordar como a imagem de Maomé se transforma ao longo do tempo, diferenciando o profeta histórico da figura da fé que move milhões de pessoas até hoje. Capítulo 5. As diferenças entre o Maomé da fé e o Maomé da história. Chegamos a um ponto crucial em nossa jornada. Como distinguir o Maomé histórico, aquele homem que, segundo as fontes, viveu na Arábia do século VII, do Maomé da fé, reverenciado por milhões de muçulmanos como o selo dos profetas? Para os muçulmanos, Maomé não é apenas um líder religioso, ele é o exemplo moral supremo, o modelo de conduta e o mensageiro final de Deus. Seu caráter e suas ações são considerados paradigmas a serem seguidos em todas as dimensões da vida. Essa imagem é reforçada nos hadiths, que descrevem desde detalhes sobre sua higiene pessoal até suas decisões políticas. Por outro lado, o Maomé histórico, reconstruído por estudiosos modernos, é uma figura muito mais complexa e, em alguns casos, polêmica. Isso acontece porque a história acadêmica não parte de uma fé religiosa, mas de uma análise crítica das fontes, muitas vezes escritas sob influências políticas e ideológicas. Por exemplo, alguns estudiosos apontam que certos episódios da biografia tradicional, como a Noite da Ascensão Celestial, Isra e Miraj,
ou as batalhas em que Maomé teria recebido ajuda divina podem ter sido embelezados ou reinterpretados ao longo do tempo para reforçar a autoridade religiosa e política do Islã. Além disso, há o desafio de separar mito de história. Por que alguns episódios aparecem de formas diferentes em diferentes fontes? Por que certos detalhes são omitidos ou exagerados? Esses são indícios de que a tradição muçulmana foi sendo moldada por séculos de transmissão oral, disputas teológicas e interesses políticos. Mas isso não significa que o Maomé histórico não tenha existido. Significa apenas que precisamos ter cautela ao interpretar as fontes. Como diz Bart Ehrman, não podemos confundir fé com história. O Maomé da fé é uma construção espiritual legítima para os muçulmanos, enquanto o Maomé da história é uma figura que precisa ser reconstruída com base em fragmentos, críticas e debates acadêmicos. E o que isso nos revela? Que a história é muitas vezes mais complexa do que parece. Que a figura de Maomé, assim como a de Jesus, Buda ou Moisés, é fruto de um processo de construção de memória coletiva, na qual mito, devoção e política se misturam. No próximo capítulo, vamos explorar como tudo isso nos ajuda a entender por que Maomé continua sendo uma figura tão influente no mundo contemporâneo. Capítulo 6. Por que Maomé ainda importa hoje? Depois de séculos de história, guerras, debates e transformações culturais, por que a figura de Maomé continua a ser tão relevante, não apenas para muçulmanos, mas para todos nós? Primeiro, porque Maomé é o pilar central da fé islâmica, seguida por mais de 1,8 bilhão de pessoas ao redor do mundo. Para essas pessoas, Maomé não é apenas uma figura histórica, mas o profeta final, cujo exemplo define práticas religiosas, leis morais e tradições culturais. Mas a importância de Maomé vai além da fé. Ele também representa para muitos um símbolo de unidade e identidade cultural. No século XX, por exemplo, movimentos de independência no mundo islâmico frequentemente evocavam Maomé como líder unificador, usando sua figura como inspiração para resistir ao colonialismo e reafirmar valores culturais e religiosos. Ao mesmo tempo, a figura de Maomé é alvo de controvérsias e mal-entendidos. Em sociedades ocidentais, a imagem do profeta é muitas vezes distorcida ou simplificada, seja como guerreiro implacável, seja como líder religioso autoritário. Essa caricatura muitas vezes ignora a complexidade histórica do contexto em que ele viveu. E o fato de que sua mensagem de unificação e reforma social transformou profundamente a sociedade árabe. Além disso, o debate sobre a historicidade de Maomé nos desafia a pensar sobre como narrativas históricas e religiosas são construídas. Quando estudamos Maomé, somos levados a refletir sobre o poder das ideias, como as histórias são contadas, adaptadas e reinterpretadas ao longo do tempo para atender às necessidades de diferentes comunidades. Essa questão é essencial, especialmente em tempos de polarização, onde discursos sobre religião e identidade são usados tanto para aproximar quanto para dividir pessoas. Entender quem foi Maomé, ou como ele é representado, é, portanto, uma ferramenta poderosa para compreender os conflitos e os diálogos que moldam o mundo contemporâneo. No próximo e último capítulo, vamos retomar a pergunta que nos trouxe até aqui. Afinal, Maomé existiu mesmo? E o que podemos concluir à luz das evidências e dos debates que exploramos? Capítulo 7. Conclusão. Maomé existiu mesmo? Chegamos, enfim, à pergunta que motivou toda a nossa jornada. Maomé existiu mesmo? A resposta, como vimos, não é tão simples. De um lado, há um consenso entre a maioria dos historiadores de que provavelmente existiu um líder religioso na Arábia do século VII que desempenhou um papel central na unificação das tribos árabes e na fundação do Islã. Essa figura histórica é referida como Maomé. Por outro lado, quando examinamos as fontes, especialmente a Sira e os Hadiths, percebemos que elas foram escritas décadas ou mesmo séculos após os eventos, muitas vezes moldadas por interesses políticos e religiosos. Isso significa
que há camadas de narrativa, devoção e mito que tornam difícil separar com precisão o homem histórico da figura construída pela fé. Estudiosos como Fred Donner defendem que, apesar das limitações, é possível extrair um núcleo histórico. Maomé teria sido um líder carismático, provavelmente envolvido em conflitos tribais e alianças políticas que pregavam uma mensagem monoteísta capaz de unificar os árabes. Outros, como Patricia Crone, são mais céticos, argumentando que a imagem tradicional de Maomé pode ter sido construída ou moldada para legitimar a nova religião e seu império. Talvez nunca saibamos ao certo quem foi o Maomé histórico, mas isso não diminui a sua importância. Ao contrário, nos lembra de que a história das religiões, como todas as histórias, é construída por narrativas, interpretações e disputas de memória. E o que isso nos revela sobre o poder das ideias? Revela que as figuras religiosas, como Maomé, moldam civilizações, inspiram milhões e, ao mesmo tempo, são reinterpretadas por cada geração. Portanto, se Maomé existiu, e a maioria dos historiadores acredita que sim, ele foi um homem que viveu em um tempo complexo, que pregou uma mensagem transformadora e que, de algum modo, mudou o curso da história. Se Maomé da fé é uma construção espiritual, o Maomé histórico nos lembra que ideias têm o poder de unir, dividir e reconstruir o mundo em que vivemos. E você? O que acha dessa jornada pelo tempo e pelas fontes? Será que vale mais a pena buscar o Maomé da história ou o Maomé da fé? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. E se quiser mergulhar ainda mais no tema, confira nossas recomendações de leitura na descrição. Até o próximo episódio.